E o guardinha sentava no chão da sala dele para poder trabalhar. Depois que eu ia do serviço do banco, voltava, eu ia mexer com arquivo, arquivava notas. E eu ali arquivando, ele trabalhando, e ele assoviava uma música. E ele assoviou essa música várias vezes, e aquela música me trazia uma calma. Quando a gente louvava a Deus com ele, a gente sentia muito a presença de Deus. Então, quase todo o início do culto, né, nos domingos, a gente começava o louvor após a oração, a primeira oração da noite, a gente começava com esse hino. E um dia eu olhei para ele, ele assoviou e chorou. Ele falou, por que você está chorando? Ele falou para mim, você não entende. Eu falei, por quê? Ele falou, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas quando você assovia, também sinta alguma coisa. Aí ele, muito curioso daquele hino, ele começou a perguntar, que hino é esse, tal. Eu comecei a explicar. E ele perguntava muitas coisas, o que acontecia, né? Como que era ser crente, né? E ele falou assim para mim, você não quer ir na igreja comigo? Eu falei, eu quero. Era uma quinta-feira, eu quero. Foi o Marcos, o José Augusto, né? Nosso irmão na fé, e eu, nós fomos na igreja. E os dois foram conversando comigo de casa até a igreja, que era muito longe, a pé. E ele conversando comigo, ele foi me levando na conversa, era muito inteligente. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. E eu fui falando para ele que eu tinha vontade de ser locutor de rádio, que eu queria trabalhar. Ele disse, a igreja tem um programa de rádio. Olha, você pode no amanhã ser locutor do rádio. Ele foi me abrindo um mundo assim que eu sempre quis. Eu lembro que eu cheguei na igreja, na mocidade, vi ele e o Everton, ainda brinquei e falei, quem que é essa molecada aqui que eu não conheço? Né? De repente ele me levou dentro da igreja, eu sentei nos bancos da igreja, num culto de quinta-feira, poucas pessoas. O irmão Jonas estava pregando, ele era presbítero da igreja. E o irmão Jonas, enquanto ele pregava, eu não entendia muito bem do que ele pregava, mas eu sentia tudo. E o que mais me assustou é que um rapaz do meu lado, Márcio Sestari, o Márcio sentado do meu lado, ele fechava a mão assim e dava um soco no ar. Talvez tenha sido aí, talvez tenha sido por isso que eu me transformei num pregador pentecostal. Porque graças a Deus eu sentei perto de um crente cheio de fogo. Ele dava gestos assim de vitória e orava em línguas. E ele soltava aquelas línguas e eu ficava assustado, porque eu sentia o que ele estava orando, mas eu não entendia o que ele estava orando. E as línguas dele eram muito parecidas com o nome de uma planta. Quando terminou o culto, eu perguntei para ele, por que você fica falando tantas vezes a palavra samambaia? Samambaia, o que é essa samambaia? Não era samambaia, eram línguas estranhas que ele estava falando. Mas antes de eu falar com ele nesse episódio, quando o irmão Jonas fez o apelo para se entregar para Cristo, meu corpo queimou inteirinho, faltou força nas pernas, faltou força na voz, minha mão queria levantar, eu não tinha força. E de repente, quando eu olhei, o Márcio falou assim, você não quer? Eu falei, quero, mas eu não consigo. Ele pegou e me ajudou a ficar de pé. Só que ele não foi comigo até a frente, ele me deixou sozinho. E eu morrendo de vergonha, muito pequeno, fui atravessando a igreja toda. E quando eu cheguei bem próximo ao púlpito, o Ronaldo estava me esperando. Eu me lembro até hoje que ele passou a mão na minha cabeça, me abraçou e dobrou o joelho do meu lado. Ele me deu um abraço, mas foi um abraço com um amor tão grande que eu nunca tinha sentido até então na minha vida. E eu chorei. Eu chorei, mas eu não sabia o que eu estava chorando. Porque eu não me lembro de ter chorado outra vez como aquela vez, antes daquilo. Eu recebi a presença do Espírito Santo assim, de uma maneira muito linda, foi gostosa, foi uma conversão imediata naquele momento. Eu lembro que eu saí dali, aliviado, o mundo mudou de cor, a comida teve outro perfume, o colorido era diferente, e ele me levou para casa e disse assim, eu vou te ajudar agora. Depois daquele dia, Deus mudou, tanto a minha quanto a vida dele também. E ele passou continuou servindo a Deus a partir daquele momento. Foi na quinta-feira, aceitou Jesus, foi no domingo, e na segunda-feira, como a gente já se conhecia, ele sabia que a minha mãe era crente, que eu ia na igreja e tal. E estava no meio dos meus amigos lá, deu a hora do recreio, e acho que ele já tinha ficado crentão de verdade mesmo. E no meio dos amigos lá, ele gritou, Pai do Senhor, irmão! Aí quase morri de vergonha, porque o pessoal dos meus amigos, né, falou, André, você é crente então? Eu falei, não, rapaz, os caras é louco, ele deve estar me confundindo com alguém. 2 meses depois que eu estava na igreja, eu aceitei o desafio do batismo nas águas. Algumas pessoas achavam que eu era muito jovem para isso, mas fizeram uma confissão de fé comigo, uma profissão de fé, e eu passei nos quesitos, nas respostas. E o presbítero, irmão Jonas, disse assim, não, ele está apto para o batismo. Com 2 meses,
eu me preparei para o batismo. Eu ia para a igreja, as pessoas não acreditavam em mim. Eu pequenino, porque sempre fui muito pequenino, alguém me via pregar e dizia, esse aí não vai dar nada, olha, não tem nada acerca dele. Deus lá no céu olhou para mim e disse, tu é valente, não tem força, mas tem coragem de encarar. Eu vou te dar as nações e sai da frente, Satanás. Eu acho que eu tenho certeza que foi um pouco providencial a minha pessoa na vida do Marcos, porque eu sempre fui assim, muito ponderado, sempre fui muito calmo, né, tranquilo. Tinha uma garota na igreja, chamava Renata, era uma menina muito espiritual. E ela era uma moça cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E ela conseguiu colocar dentro da minha cabeça que no dia do batismo nas águas, eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Porque muitas pessoas recebiam o batismo ao sair das águas. E eu fui naquela fé, naquela empolgação, naquele ano, eu falei, hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. E quando eu fui batizado nas águas, eu levantei, saí das águas tão frustrado, porque eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu quase desanimei. Naquela noite, no domingo, eu cheguei na igreja e a Renata disse assim, olha, de hoje a uma semana, o Senhor vai te dar o batismo com o Espírito Santo. Domingo da frente, era o 50º da Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto. Pastor, entre os pregadores, pastor Bernardo Johnson. Mas o que me impactou foi na noite do domingo, quando o pastor Luiz Carlos, de Capinópolis, já dorme no Senhor. Eu cito esse homem num livro meu, chamado Herói Sem Medalha. O irmão Luiz Carlos de Capinópolis pregava, e pregava numa unção tremenda. Só que quando ele fez o apelo, começou a chamar as almas para vir à frente, e eu não recebi nada. Eu tinha um rapaz do meu lado que chamava Betinho. Eu falei, Betinho, vamos embora. O Beto olhou para mim assustado. Ele olhou para mim assustado, eu falei, o que foi, Beto? E ele, você recebeu. Eu falei, recebi o quê, Beto? Vamos embora. Você está falando em línguas. Mas para mim eu estava falando em português. E ele me ouvia falar em línguas. Foi quando eu parei para ouvir o que eu estava falando e vi que eu estava falando em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo dessa forma. Ele buscava o ministério dele já naquela época. Eu acredito que ele não imaginava, né, que ele ia chegar onde ele chegou. O Marcos chegou para mim assim, ele era um adolescente, firme na rocha. Você está firme na rocha? Porque sempre foi uma pessoa extrovertida, o Marcos, assim, muito falante. Eu gostava muito de pregar. Eu até me lembro que ele, da primeira vez que teve um congresso aqui, que ele foi convidado a fazer uma oração. Eu acho que ali também já começou a sentir o peso do ministério, né? Ele queria muito pregar e às vezes nos cultos ele ia e falava, será que vai dar oportunidade para me pregar? E eu não queria desanimar ele, porque eu tinha medo de perder, né, ele para o mundo. Às vezes ele queria que resolvesse certo tipo de problema, certo tipo de indagações, de respostas, na hora. Mas o que a gente via era a sua personalidade forte e explosiva. Sempre fui muito de questionar. Como a minha vida era uma vida muito pobre, e quando se é muito pobre, você tem pouca perspectiva de vida. Então você tem duas escolhas, ou você se entrega e se transforma naquilo que a vida te levar, ou você pede a Deus que te dê força para criar alguma coisa abençoada para a sua história. E eu sempre queria mais do que aquilo que a vida havia me dado. Falou, vamos em Ribeirão, no culto com a mocidade, na sede, né? E sede lotada, sede de Ribeirão Preto, pastor Antônio Silva Santana, né? Um grande homem de Deus, um amigão nosso. Chegando lá na igreja, oh, que movimento? Não, irmão, não tem culto com a mocidade não, é casamento, vocês não ligaram antes para se formar? Meu Deus, perdemos a viagem. Quando chegando na rodoviária, tinha um grupo de garotos de programa. E ele pegou, eu vi quando eles disseram, ó os irmãos lá, vamos zoar eles, vamos tirar um sarro neles. Falei, Marco, aquelas meninas vão zoar a gente. Nós estamos longe de casa mesmo. Ninguém aqui conhece a gente. Deixa elas vir. Nós paramos num cruzamento ali, e aí chegou, e aí, irmãos, e aí? Aí ele pegou um grupo, eu peguei outro, nós abrimos a Bíblia e começamos a pregar para essas prostitutas. E pregou e nós vimos que o povo deu crédito, fomos pregando e as moças começaram a chorar, até que uma chegou em mim e falou, irmão, me perdoa. Eu ia brincar com vocês, mas sou desviado da Igreja Assembleia de Deus. Aí nós pregamos, o povo ouviu, fizemos apelo, eles aceitaram e entregando na mão de Deus. Falou, Senhor, nossa... E nós ficamos satisfeitos, perdemos o culto, mas não perdemos a viagem. E a gente caminhava muito junto, a gente ia, onde tinha um culto de mocidade, na Redondeza, na região, a gente ia junto. E nós íamos muito para Morro Agudo, porque lá tinha algumas garotas bonitas, inclusive. A gente ia para paquerar, para poder namorar, para poder buscar uma oportunidade. E eu ficava na casa do pastor Zé do Amparo. De manhãzinha ele me levou para a igreja.
E foi uma manhã com Deus.